Obrigado aí. Eu tô. Valeu, irmão Fátima, obrigado. Essa irmã aqui é gente boa, viu, meu? Irmão bom tá firme. Eu gosto do irmão dessa igreja, viu? Olha, sinceramente, eu sou feliz nessa igreja, viu? Sou feliz nessa igreja. No decorrer da mensagem aqui, a gente vai ver que eu vou falar para vocês que eu sou feliz. Sou muito agradecido por estar nessa igreja aqui, viu, irmãos? E, irmãos, quando Jesus ele veio aqui nessa terra, uma das promessas que ele deixou para a gente foi, ele falou assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. E isso é uma verdade. Ele prometeu para a gente, e se Jesus prometeu é verdade. Eu creio que o que ele fala é verdade. Muitas vezes o que eu falo para você, muitas vezes eu posso não cumprir para você. Por mais que às vezes eu me esforce, muitas vezes eu posso falhar com você, mas eu creio que Jesus não falha, né? E aqui no estudo bíblico, no nosso estudo bíblico, vira e mexe eu falo para os irmãos, né? Eu falo, irmãos, eu falo aqui, irmãos, legal, a gente aceitou Jesus aqui, eu creio que aqui todo mundo aqui aceitou Jesus, todo mundo, conheço os irmãos aqui, eu creio que todo mundo aqui é nascido de novo, todo mundo aceitou Jesus. E o que eu viro e mexe, assim, acho que aula sim, aula não, ou duas aulas não, uma aula sim, eu sempre falo assim, irmãos, o negócio é o seguinte, a questão tá aí, beleza, você aceitou Jesus, eu sempre tomo eu como exemplo, né? Eu nasci em 1980, eu aceitei Jesus em 1986, mas beleza, eu aceitei Jesus e não morri, estou vivo. Eu fui regenerado, aceitei Jesus e estou vivo, né? Não morri, não fui para a glória, né? E ele prometeu que eu tenha vida em abundância, mas foi passando, 86, 87, 88, 89, e problemas vão, problemas vêm. Eu contei aqui para os irmãos que em 1992 eu tive um câncer, e outros problemas vieram, em 2012 eu fraturei minha coluna, tendo aceitado Jesus, lutas vieram, né? E eu falo para os irmãos, o que vai definir a sua vida? Depois que você aceita Jesus, até você morrer, é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu vejo muitas pessoas tentando definir o que é felicidade, né? Eu vejo hoje o ser humano falando muito o que é felicidade. No ano passado, no final do ano passado, aqui em Curitiba teve o 2º Congresso Internacional da Felicidade. Pessoas do mundo inteiro tentando buscar o que é felicidade. Nesse congresso teve um dos palestrantes, foi uma pessoa que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito de ler até, o Augusto Cury. Vocês conhecem, ele foi um dos palestrantes. E ele falou assim, olha, felicidade você tem que misturar inteligência com emoção. Mas inteligência com emoção? Parei para pensar, eu ia até trazer um vídeo, mas eu achei que não tinha sentido o que ele falou. Eu até ia trazer o vídeo, mas não tinha sentido. Aí uma monja budista, a monja Coen, ela começou a relacionar felicidade com o próximo, com relacionamento com o próximo, com não sei o que minha felicidade dependia da Beth, que dependia da Regiane, que dependia do Douglas, que dependia do Renan. Falei, cara, minha felicidade depende de um monte de gente. Aí vai ser difícil encontrar felicidade dessa maneira, né? E as pessoas buscam felicidade, as pessoas elas buscam felicidade no próximo. Teve até um filme um tempo atrás, aí não sei, acho que vocês assistiram, chamava assim Em Busca da Felicidade, com Will Smith, um filme muito bacana, né? Um rapaz que ele vende lá um treco lá de escanear osso, né? Aí ele começa a passar por uma situação difícil lá. Aí a mulher dele larga ele pelo fato de eles estarem passando uma dificuldade financeira. A mulher larga ele. Aí ele fala para a mulher, tá bom, você quer ir embora, vai embora, mas você deixa meu filho comigo. Ele cria o filho dele sozinho, ele passa assim por uma corretora de ações. Aí ele olha um cara saindo assim da corretora de ações, ele troca uma ideia com o cara, olha assim e fala assim, olha, isso é a felicidade. O filme é muito bacana, mas eu acredito que isso também não é a felicidade. E as pessoas tentam buscar felicidade em viagens, tentam buscar felicidade comprando bens, elas focam a felicidade no eu, malhando o corpo, tentam buscar a felicidade de diversas maneiras. Os filósofos tentam definir a felicidade, os religiosos tentam definir a felicidade,
Um monte de gente tenta definir a felicidade, mas eu não vejo que a felicidade é uma coisa que você possa definir. Por que eu não vejo isso? Porque a Bíblia não define o que é felicidade. Se você ler a Bíblia de capa a capa, a Bíblia não vai definir o que é felicidade. Mas a Bíblia vai definir quem é feliz. A Bíblia vai falar assim, quem é feliz? E eu convido você a abrir no Salmo número 1. Abre aí no Salmo número 1. E o Salmo número 1 define quem é feliz. Porque o salmista, ele vai te propor o seguinte, olha, a felicidade não existe, a Bíblia não define o que é felicidade. Mas, segundo o salmista, a felicidade é um caminho a ser trilhado. A pessoa feliz é aquela que trilha o caminho proposto pelo salmista. Essa vai ser a pessoa feliz. Abre aí no Salmo número 1, vamos ler o Salmo número 1. Salmo número 1. Eu vou ler na NVI aqui. Salmo número 1 começa assim: como é feliz. Quem é feliz? Como é feliz? Aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A felicidade é um caminho a ser seguido, não é um lugar que você chega. O salmista diz isso. Só ver uma água aqui, irmãos. Então, irmãos, vamos entender qual que é esse caminho que o salmista propõe para a gente ser feliz. Vamos entender qual que é esse caminho. O salmista começa aqui. Como é feliz? Só que essa felicidade que o salmista está propondo aqui não é uma felicidade comum. Não é uma felicidade que está atrelada a outra pessoa. Não é uma felicidade que está atrelada a uma viagem, não é uma felicidade que está atrelada a um bem, não é uma felicidade que está atrelada a uma circunstância. Essa felicidade que o salmista está propondo é uma felicidade que está atrelada a Deus. É uma felicidade que, eu acho que a palavra, umas traduções dizem bem-aventurado. Eu acho que a palavra feliz e bem-aventurado, elas não fazem nem jus ao que quer dizer aqui, porque, na verdade, o que o salmista está dizendo aqui, olha, você vai ter a paz de Deus, você vai ter o shalom de Deus. Deus vai olhar para você e vai sorrir para você. Se você seguir esse caminho aqui, Deus vai olhar para você, vai colocar uma paz no seu coração com um sorriso para você. Esse vai ser o seu caminho. Deus sorrindo para você com paz no seu coração. Eu acho que felicidade é até pouco para o que o salmista vai propor aqui. E o que ele propõe? Ele propõe para você aqui. Se você quiser ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. Só que o que vem a ser esse conselho dos ímpios? Muitas vezes eu pensei que esse conselho dos ímpios era uma pessoa ímpia chegar para você e ficar cochichando na sua orelha. Mas isso, ao meu ver, se você tiver um pouco de discernimento, um pouquinho, só você vai sair fora desse conselho. Mas vai muito além disso aí. Porque o próprio Jesus, se você parar para pensar, o próprio Jesus, ele só andou com esse tipo de pessoa. Ele andou com prostitutas, Jesus andou com cobradores de impostos, Jesus andou ele chegava perto de leprosos que eram considerados amaldiçoados. E aí como é que fica? Jesus só andava com essas pessoas. As pessoas chegavam para os discípulos de Jesus e falavam assim, ó, o mestre de vocês, olha o tipo de pessoas que ele está andando. Aí eu fiquei pensando, mas quem são esses ímpios? Aí eu fiquei pensando, não siga o conselho dos ímpios. E se a gente pensar no dia de hoje, quais são esses conselhos dos ímpios? Por exemplo, eu gosto muito do Facebook, das redes sociais. E nós estamos, por exemplo, numa época de política. Numa época que se fala de segurança pública. E, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá na Uber, eu lembro que eu fui assaltado no carnaval de 2017, né? E logo depois que eu fui assaltado, teve um rapaz que trabalhava com aplicativo também. Ele foi assaltado, esse rapaz foi assaltado,
Só que ele era policial militar e ele conseguiu reagir e matar 3 bandidos. Eu olhei aquilo e falei, nossa, que delícia. Bandido bom é bandido morto. Eu olhei aquilo, pensei comigo, bandido bom é bandido morto. Em Mateus 5:21, Jesus fala assim: se você irar contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Eu falei, nossa, olha o conselho que eu estou seguindo. Estou seguindo o conselho dos ímpios. Ontem eu tive o privilégio de ir lá na Fundação Casa, e eu tive o privilégio de ficar durante 1h30 conversando com 4 internos ali. Durante 1h30 conversando com 4 internos. E eles perguntavam da Bíblia de uma tal maneira ali, porque muitas pessoas vão fazer trabalhos com eles ali, né? E eles estavam tão sedentos da Bíblia ali, porque vai pessoas da Universal, da Assembleia, da Testemunha de Jeová, da Católica, vai um monte de gente lá. Aí a cabeça deles às vezes fica tudo embaralhada, né? Aí eles começaram a perguntar um monte de coisa. Eu fiquei um tempo desconstruindo o que o Testemunho de Jeová falava, um tempo desconstruindo outra coisa, um tempo desconstruindo outra coisa, entrei com o Evangelho, consegui entrar com o Evangelho e entrei com esse salmo aqui para eles. Porque tinham 2 que iam sair em 10 dias, lá com 18 anos já, 18 anos de idade já. Se eles cometessem mais um crime, eles não iam voltar para lá. Aí eu pensei comigo, bandido bom não é bandido morto, é lavado e remido no sangue de Jesus. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido regenerado, lavado e remido no sangue de Jesus. Você está entendendo o que é seguir o conselho do ímpio? Não é uma pessoa chegar para você e falar, olha, Beth, faz isso aqui, faz aquilo ali, isso aqui você não vai fazer. Mas é você está tão infiltrado, você está junto da sociedade e começar a seguir os conselhos da sociedade. Você não está, você sair dos padrões de Cristo, dos padrões do Evangelho. Muitas vezes eu falo aqui, olha, ser evangélico não é fazer parte, não é frequentar uma igreja evangélica. Ser evangélico é praticar os princípios do Evangelho. Se você pratica os princípios do Evangelho, você não segue o conselho do ímpio. É isso que o salmista está falando. Se você quer ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. Bandido bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, quando você vê um candidato, um político, alguém falando bandido bom é bandido morto, você fala não. Jesus falou para mim, olha, se eu mirar contra o meu irmão, eu vou estar sujeito a julgamento. Bandido bom é bandido lavado e remido no sangue de Jesus. Deu para entender? Aí você coloca aí o que é seguir conselho dos ímpios. Teriam vários exemplos aqui não vai dar tempo para a gente ver tudo, não vai dar tempo. Mas, por exemplo, eu coloquei vários exemplos aqui, pode estar num louvor, entre aspas. Um conselho ímpio pode vir num louvor disfarçado. Eu vou dar exemplos aqui. Como tem pessoas muito maduras aqui de igreja, eu imaginava isso. Eu lembro que em 2002, 2003, eu estava assim, empolgado com o Evangelho, mas não tinha um conhecimento bíblico. E a igreja que eu frequentava estava rodando 2 livros lá. Um chamava Divina Revelação do Céu, outro Divina Revelação do Inferno. Hoje eu paro para pensar as besteiras que tinha naquele livro lá. Eu falo, meu Deus, como é que eu li aquilo? Pessoas que imaginaram coisas, colocaram no livro só para vender livro. Conselho do ímpio, num livro supostamente cristão. Um conselho do ímpio pode vir escrito num livro supostamente cristão. Outro dia domingo passado a gente foi almoçar. Eu fui almoçar no lugar, o Eric chegou, a gente se encontrou lá. Eu falei, olha, Eric, quando a gente está estudando a Bíblia, aqui no estudo bíblico, eu não gosto de usar um material, porque o material você tem que ler ele inteiro, tem que analisar bem, né? Você tem que ter um conhecimento bíblico para analisar o material. Porque as pessoas escrevem muita besteira nos materiais por aí, né? Entendeu? Não é só porque está numa editora cristã, porque foi um crente que escreveu, que o material é bom. Pode estar cheio de vaidade ali, cheio de conselho ímpio ali. Não é só porque a pessoa dá a paz do Senhor para você, que ela é ter irmão em Cristo. Muito naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Mas Jesus fala, afasta-te de mim, se aparta de mim. Entendeu, irmãos? Vamos lá. Vem da televisão também, mensagens no WhatsApp, revista,
Tem vários exemplos aí, se você vai colocando, o que é conselho do ímpio? Por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui, não sei, as adolescentes aí, vê lá aquele mundo da moda, né? O mundo da moda, o padrão que é mulher magrinha de olho azul, né? Vê aquelas mulheres magrinhas, aí olha aquilo, acha que é verdade aquilo, que o padrão de beleza é uma mulher magra, anoréxica de olho azul. Aí a mulherada, esses dias eu vi uma amiga minha, colocou no Facebook, felicidade é entrar numa calça 36. Olha o conselho ímpio que ela está seguindo. Olha a felicidade dela. E aí vai. Se você quer ser feliz, o salmista fala, não imite a conduta dos pecadores. Quer ser feliz, irmão? Não imite a conduta dos pecadores. Só que quem são os pecadores? Eu sou pecador. Só que tipo de pecador que o salmista está falando aqui? Eu sou pecador, eu creio que você é pecador também. E Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu creio que Paulo era pecador também. Só que aí a palavra que o salmista usa aqui para pecador, ele fala que é pecador como ofício. Aquele cara que tem prazer no pecado. Aquele cara que peca como ofício, aquele cara que tem prazer no pecado, não imita a conduta dele. Isso é simples, olha, uma pessoa que simplesmente tem prazer no pecado, que peca por prazer, que não se arrepende. Porque o cristão, em 1 João 5,18, fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não toca. O maligno não vai tocar em você. Deus não tem problema com o pecador, com você que peca e se arrepende. Ele não tem problema com você. Ele tem problema com aquela pessoa que não se arrepende dos pecados. Esse é o pecador que o salmista fala. Quer ser feliz? Não imite a conduta dos pecadores. Você vai trilhar um caminho feliz. Quarto lugar. Se você quer ser feliz, aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Por que eu falei que eu sou feliz nessa igreja aqui? Se você quer ser feliz, não se assente na roda dos zombadores. Quem são esses zombadores? Os zombadores não é aquela rodinha de pessoas que de repente fica contando piada, tirando sarro das pessoas. Esses não são zombadores. São pessoas que gostam de brincar. Eu estava comentando com alguém aí, não sei se foi com o Carlão, de quinta-feira, eu volto lá do seminário, volta eu volto de carona, né? Volta eu, e quem está dirigindo é um pastor batista, a mulher dele, e o professor de teologia sistemática, professor de doutrina. E é do seminário até eles me deixarem em casa contando piada. E o que mais conta piada é o professor. E esses dias aí ele está com o professor. E esses dias aí ele não respondeu. E esses dias aí ele está com uma causa aí se resolvendo, está quase resolvido, ele está contente pra caramba, mas ele veio contando piada de lá até aqui. Isso não é uma roda de zombadores. Isso não são as rodas de zombadores. Os zombadores é a antítese, é o oposto do sábio e da pessoa que tem discernimento. Eles são extremamente vaidosos e arrogantes. Abre sua Bíblia aí em Provérbios, abre sua Bíblia aí. Vamos abrir um pouquinho a Bíblia aí. – 21, 24. Quem achou, lê aí. Lê de novo aí, irmão. Olha lá, na minha versão NVI aqui. O vaidoso e o arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. A pessoa vaidosa, o zombador que ele está falando aqui, é uma pessoa orgulhosa, arrogante. Com essa pessoa você não deve se associar. Pessoa arrogante, vaidosa, independente de Deus, que olha para Deus e fala, não dependo de você. Vive zombando da vida. Vive zombando das coisas, de tudo ele zomba. E olha, eu diria aqui para você que as piores pessoas, os piores escarnecedores são os cristãos, que se dizem cristãos. Não assim, outro dia eu estava conversando com o Douglas aqui no Lava Rápido que a gente estava fazendo, ele estava falando que ele estava passando por
Tinha um grupo de pessoas lá no serviço dele que ficavam perguntando para ele: Douglas, cristão não pode beber, né? Não pode beber? Aí eu conversei com ele lá: cristão não pode transar antes do casamento? Conversei com ele lá. Isso aí é um tipo de zombador, arrogante. Falei: Douglas, não dá trela para essa pessoa, isso é porco, não dê pérola aos porcos. Esse é o tipo de pessoa que você não tem nem que evangelizar, não quer o evangelho. Essa pessoa, você não quer o evangelho, você não tem que abrir a Bíblia e evangelizar, eles não querem. Eles não querem o evangelho. Mas tem zombadores piores. Irmão, eu vou falar um negócio aqui, talvez você não concorde comigo, tá? Você não concorde comigo. Isaías 59, 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Diz assim, olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Isaías fala assim: o braço do Senhor não está tão curto. Algumas versões falam assim: a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. E na noite que Jesus foi servir a ceia, algumas horas antes, Judas Iscariotes, ele tinha chegado lá para o pessoal que ele tinha combinado em trair, já tinha combinado o preço que ia trair Jesus. Certo? Tinha combinado o preço que ia trair Jesus. Aí Jesus reúne os discípulos e vai servir a ceia. Eles estão lá ceando. Jesus estende o braço, molha o pão e dá para Judas, como se estivesse dizendo: se arrepende do que você está fazendo. Estendendo o braço, como se estivesse dizendo: se arrepende, Judas. Tem tempo ainda, se arrepende, meu braço não está encolhido para que não possa te salvar. Não proibiu ele de tomar a ceia. O próprio Jesus, como se estivesse dizendo: se arrepende, Judas. Tudo bem, o próprio Deus, o próprio Cristo não proibiu Judas. Quando você pega lá na igreja de Corinto, você pega a igreja de Corinto, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, Paulo está exortando as pessoas, Paulo chega e fala assim: vocês estão aí de bagunça, fala que uma é de Paulo, outra é de Apolo, outra é de Apolo. Acaso foi Paulo que morreu por vocês, ou Apolo morreu por vocês? Paulo está falando: uma igreja cheia de contenda, uma igreja dividida, cheia de contenda, uma igreja bagunçada. Você pega em 1 Coríntios 5, fala que o filho dormia com a mulher do pai. Uma igreja que tinha provavelmente incesto na igreja. Aí você pega em 1 Coríntios 11, Paulo chega e fala assim: examine-se o homem a si mesmo e toma a ceia. O próprio Deus não proíbe alguém de tomar a ceia. Jesus molha o pão, dá para Judas. Se arrepende, cara. Tem tempo ainda, se arrepende, toma a ceia. O próprio Paulo não proíbe. Por que eu estou falando isso? Olha o tipo, por que eu falei que eu sou contente nessa igreja? Eu fazia parte de uma igreja em 2003, 2004. Tinha lá uma liderança. Vou falar isso porque está na Bíblia. E lá na igreja tinham vários grupos de louvores lá. E num desses grupos de louvores tinha um guitarrista que tocava muito bem guitarra. Tinha feito conservatório, tocava muito bem. E tinha a mulher de um líder lá, que ela compunha música. E esse guitarrista, ele colocava música na letra dela. Eles precisavam do guitarrista para colocar música na letra dela, porque essa música era tocada na igreja, nas igrejas aí pelo Brasil dessa denominação, entre aspas, lá está lá. Então eles precisavam desse guitarrista. E num outro grupo de louvor dessa igreja, tinha um baterista, que não era tão bom de bateria, era um baterista mais humilde, vamos dizer assim, não tocava tão bem bateria. Quando faltava alguém, ele ia tapar a brecha. Era quase esquecido pelas pessoas, sabe? Quando faltava alguém, ele ia tapar a brecha. Quando as estrelas não podiam tocar no louvor, ele ia lá, tapava o buraco. O que aconteceu? Praticamente no mesmo mês, o guitarrista engravidou a namorada, o baterista engravidou a namorada. O líder da igreja chama os dois, para o guitarrista 1 mês de banco sem tomar ceia, para o baterista 6 meses. O próprio Jesus não proibiu de tomar ceia. Paulo não proíbe de tomar ceia. Examine-se o homem a si mesmo.
Porque um peso, duas medidas. Quem morreu na cruz foi Cristo. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é meu sangue que é derramado. Quem é um homem para proibir? Que liderança é essa? Escarnecedora e zombadora. Ninguém pode tirar ninguém da ceia. Foi Cristo que morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz e falou assim: esse aqui é meu corpo, que é dado por você. Esse aqui é meu sangue. Por que eu estou falando isso? Porque teve algo pior ainda que aconteceu. Estava conversando um tempo atrás com um amigo meu que estava até meio nervoso, contando o caso de uma adolescente que não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda, uma adolescente. Nas redes sociais, ela tem vários amigos, talvez a família seja desestruturada, estava indo na igreja fielmente, tomando a ceia fielmente, tirou uma foto, apareceu um decote na foto, ela postou no Facebook sem querer. Viram a foto na igreja, reuniu a liderança da igreja, aquela liderança que Jesus não andou com essa liderança, Jesus andou com outro tipo de pessoa, com essa liderança Jesus não andou. Chamou a menina que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, 6 meses sem tomar ceia. E aí, como é que fica essa menina? Sabe por que eu estou falando isso? As crianças estavam vindo até Jesus. E as pessoas não queriam deixar as crianças chegar até Jesus. Jesus falou: opa, deixa as crianças vir até mim. Se vocês não se tornarem que nem uma criança dessas, vocês não vão entrar no reino do céu. E outra, ai de vocês, se fizer um desses pequeninos pecar. É melhor que vocês peguem uma pedra, amarrem no pescoço e se jogam no mar. Ai de vocês, se fizer um desses pequeninos pecar. É Jesus que está falando. É Ele que fala. Por isso que eu louvo a Deus. A gente estava sexta-feira, estava eu, o Eric e o Carlão conversando lá, liderança, eu estou aqui no discipulado, o Eric líder de casais, o Carlão líder no multimídia, pastor aí, cara, um amigo meu, o Danilo, brinco com ele pra caramba, a liderança da igreja, cara. A gente está fazendo esse acampamento, a gente está pensando na igreja, cara. A gente ficou aí lavando o carro, fala aí, Douglas, lavando o carro pensando na igreja, em levar o povo da igreja para o acampamento. Cara, eu louvo a Deus por estar nessa igreja, cara. Eu louvo a Deus por estar nessa igreja. A gente conversando, fala aí, Eric, um assunto celestial. Fala aí, cara. A gente conversando, mas a gente tá dando risada ali, cara. Um assunto gostoso, conversando assim, até o Arthur, todo mundo, até a Dani conversando, todo mundo brincando, conversando. A liderança da igreja, cara. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa igreja com os irmãos. Com o Renato é líder, mas não tenho conversado tanto. O Renato está trabalhando demais, precisa trabalhar menos. Não tem muito contato com o Renato. Trabalhando muito, não cola com a gente, não cola com os irmãos, então não tenho muito contato com o Renato assim. Mas é isso aí. Amém, irmãos? Não se assente, não se assente na roda dos zombadores, pessoas arrogantes na vida, pessoas que não precisam de Deus. Essas pessoas que distorcem tudo, que não precisam de Deus, que não amam o próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos voltar aqui para o Salmo. Aí o salmista continua. Se você quer ser feliz, no versículo 2 ele diz assim: continue seu caminho na vida. Mas ao contrário de fazer essas 3 coisas, tenha sua satisfação na lei do Senhor. Versículo 2: e nessa lei medite de dia e de noite. Por que o salmista fala isso? Medite nessa lei de dia e noite. Um outro salmista, por que eu digo um outro salmista? Porque algumas pessoas falam que esse salmo é de Davi, outros dizem que não. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está falando assim, olha,
Por que eu devo meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Para não pecar contra Deus. O que acontece se eu pecar contra Deus? Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O único prejudicado somos nós. Quando nós pecamos contra Deus, pelo fato de não conhecer a lei dele, de não esconder a lei dele no coração, nós pecamos contra ele. E ele vira o rosto da gente. Simples. Por isso que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os únicos prejudicados somos nós. A minha felicidade não depende da Beth, da Regiane, da Vanessa, do pastor. A minha felicidade depende de mim. De praticar, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque eu vou conhecer a lei do Senhor, vou esconder a palavra dele no meu coração, não vou pecar contra Deus. E ele não vai se separar de mim, não vai virar o rosto para mim. Ele vai dar o shalom para mim, vai sorrir para mim, eu vou caminhar com ele feliz. Por que eu devo meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra principados, potestades e dominadores do mal. Efésios 6,17 fala que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós devemos estar armados dela. A maior batalha espiritual da Bíblia, a maior batalha, o Deus encarnado Jesus contra o diabo. Alguém se arrisca a dizer como é que foi vencida? A maior batalha espiritual da Bíblia. O Deus encarnado Jesus contra o diabo. Como é que foi vencida essa batalha? Uma palavra. Abre sua Bíblia em Mateus 4. Vamos ver como é que foi essa batalha. Por que eu devo meditar na palavra do Senhor de dia e de noite? Para vencer as batalhas espirituais. Mateus 4. Nós vamos ler do 1 a 11. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Bíblia. Jesus respondeu com a Bíblia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse versículo, irmãos, está em Deuteronômio 8:3. Detalhe, vamos lá, continua. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na pedra, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Esse versículo que Jesus respondeu está em Deuteronômio 6,16. E continua essa batalha. Continua essa batalha aqui. Depois o diabo levou um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram Jesus. Esse outro versículo está em Deuteronômio 6,13. Irmãos, Deuteronômio faz parte de qual bloco da Bíblia? Quem fez o curso de panorama do pastor? Do Pentateuco, é aqui parte da Bíblia da lei. Da lei. Eu devo meditar na lei do Senhor de dia e de noite para vencer as batalhas espirituais. Eu venço as batalhas espirituais com a lei do Senhor. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento.
Bíblia, irmão, Bíblia, a Bíblia nos livra de muitas coisas, de muitas atribulações. Bíblia, irmão. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Aí o salmista continua, no versículo 3. Você será como uma árvore plantada, se você seguir esse caminho. Não escute o conselho dos ímpios, não imite a conduta dos pecadores, não se assente na roda dos zombadores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você vai dar o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que você faz prosperará. O interessante que o salmista está dizendo aqui, se você parar para pensar, ler esse versículo aqui, ele fala assim, ó, você será como a árvore plantada à beira de águas correntes. Você não será uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você será como uma árvore. Sabe o que o salmista está dizendo? Se você pegar lá no Oriente Médio, no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Médio, água é um negócio escasso lá. É um negócio escasso. As cidades faziam toda uma engenharia para trazer água para as plantações. E você ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, você seria uma exceção em meio às outras plantas. Porque você seria uma exceção. Você seria como uma árvore. As outras plantas não teriam água, você seria como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Não sei se você está entendendo, irmão. Você seria como uma árvore. Enquanto no Oriente Próximo as outras árvores não teriam água, o salmista está dizendo, se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você seria como uma árvore plantada à beira de águas correntes. E você sendo uma árvore plantada em beira de águas correntes, você vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não vão murchar. As pessoas vão ver o brilho de Jesus na tua face. As suas folhas vão estar tão verdes, Jesus vai estar tão resplandecente na tua face, você vai estar tão vigorado, que as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo na tua vida. Você vai estar cheio de vida, da felicidade de Deus, Deus vai estar sorrindo para você. Você não vai ter o conselho do ímpio, você não vai imitar a conduta do pecador, você não vai se assentar na roda do zombador, o seu prazer é a lei do Senhor. Você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Cristo vai estar resplandecendo na tua vida. E você vai dar fruto no tempo certo. As pessoas vão olhar para você, vão sentir amor na tua vida, alegria na tua vida, paz na sua vida. Você vai ser uma pessoa paciente, você vai ter amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito vai dar na tua vida, irmão. Você vai estar cheio do Espírito Santo na sua vida. Continuando, a gente já caminhando para o final aqui. Não é o caso dos ímpios. O versículo 4. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Olha para os ímpios aí do mundo. São como a palha que o vento leva. A palha é uma figura bíblica que ela tem uma destruição repentina. Abre sua Bíblia em Isaías 17:13. Vamos ver o que é a palha que o vento leva. Isaías 17:13. E alguém abre a Bíblia em Oséias 13:3. Faz um favor para mim. Oséias 13:3. Vou pegar a dinâmica do pastor aqui. Quem achou pode ler, por favor, Isaías 17:3. Você leu qual? Isaías 17:13. Essa versão está um pouco diferente. Diz assim, a minha versão NVI. Embora os povos rujam como as ondas encalpeladas, quando eles o repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como a palha nas colinas, como os galhos arrancados pela ventania. Esses são os ímpios. Os ímpios não resistem, não têm raízes, não têm raiz em nada. Tudo que falam para eles, eles seguem, eles não têm destino, não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão. Leia Oséias 13:3, quem achou, por favor.
Esses são os ímpios. Como a palha que num redemoinho vai de uma eira. Esse é a pessoa que escuta o conselho do ímpio, que imita a conduta do pecador e que se assenta na roda do zombador. Ele é como uma palha que o redemoinho vai de uma eira, como a fumaça que sai pela uma chaminé. Existem dois caminhos na vida. O salmista ele te dá os dois caminhos. O Salmo de número 1, ele é interessante. O judeu, quando ele era iniciado nos estudos judaicos, quando eu era pequeno, meu pai, a gente fazia o culto doméstico lá em casa. A gente fazia o culto doméstico. E geralmente, aqui no Brasil, as pessoas quando vão ensinar para os seus filhos, ensinam geralmente o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O judeu, ele era ensinado do Salmo número 1, porque ele sabia. O pai lá, o rabino, ele chegava para o filho dele: ó, filho, você tem dois caminhos na tua vida para você seguir. O que segue o conselho do ímpio, o que imita a conduta do pecador e que se assenta na roda do zombador. E tem o que medita na lei de dia e de noite, que vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água corrente, que vai ser como uma árvore que as folhas não murcham e dá o fruto no tempo certo. Escolhe o teu caminho. O judeu era assim. Amém, irmãos? Os ímpios são destruídos de repente. Versículo 5, já estamos finalizando. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos, escolha o caminho do bem-aventurado, o caminho de quem é feliz, o caminho de quem Deus mostra o sorriso para você, o caminho da felicidade. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Escolha esse caminho, aquele que não imita a conduta dos pecadores, que não ocupa o seu coração com a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos orgulhosos, foge de pessoa soberba, orgulhosa, pessoa que você vê que é orgulhosa aí nessa vida, foge dessas pessoas. Às vezes parece que essas pessoas estão se dando bem na vida, que tem muitos, desculpa a expressão, puxa saco em volta delas. Foge dessas pessoas. Foge das pessoas. Deus não é amigo dessas pessoas. Foge dessas pessoas. Não se assente na roda dos zombadores, mas tenha o seu prazer na lei do Senhor. As pessoas verão Cristo na sua face. Você vai ter amor na sua vida, alegria na sua vida, paz na sua vida, paciência na sua vida, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Fiquem em pé, vamos fazer uma oração. Glória a Deus, irmão.